Bom, podemos começar? Eu estava tentando compartilhar a tela aqui, mas agora que eu me dei conta, eu estou usando um outro notebook e ele não tem câmera, então eu não consigo compartilhar a tela com vocês. Mas eu já postei lá no Drive, tá? Esse PowerPoint relativo à aula de hoje. Vocês me ouvem bem? Sim, tá? Então, se der algum problema no som aí, por favor, me avisem. Então, eu estou tentando compartilhar a tela, mas eu não vou conseguir. Só vou conseguir mostrar só a capa mesmo para vocês, tá? Esse notebook não tem... Ele não tem câmera, tá? Enquanto isso, eu vou permitindo a entrada de mais pessoas. Então, João Vitor, esse PowerPoint, ele tá lá no Drive, tá, do cursinho. Como eu estava explicando para o pessoal, eu estou com outro notebook, só que ele não tem câmera. Não tem câmera e não tem microfone, que eu acabei deixando outro notebook na escola, peço desculpas para vocês, mas já está lá no Drive, tá? Então é assim, acho que dá para começar, né? 21 pessoas, em média é isso, né? Como faço para ver o Drive? Você entra pelo Gmail, você entra no cursinho, tá? É gestão, @ cursinho popular online. No Classroom, eu acho que eu consigo também, você acha melhor? Eu posso postar no Classroom também, tá? Então, eu me comprometo a postar no Classroom todas as aulas, inclusive essa. E eu me comprometo também, está meio corrida essa semana para mim, me comprometo também a colocar umas questões de vestibulares onde caem esses assuntos, né? Então, para vocês verem, dá para mandar o link no grupo do WhatsApp? Eu acho que dá, sim, tá? Bom, deixa eu só abrir aqui, então. Então, assim, na aula passada, eu lembro que a gente falou dos clássicos da sociologia, né? Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, né? E a gente falou para vocês que eles são os autores, assim, de referência da sociologia, né? Muito embora, hoje em dia, tá legal, pode deixar. Muito embora a gente perceba que hoje em dia tem várias outras linhas teóricas, né? Vários outros autores que fazem diálogos, inclusive... É aqui. Já estou indo. Oi, João, tem como você fechar seu microfone, por favor? Obrigado. Tá? Então, como eu estava falando, tem vários autores contemporâneos que eles fazem diálogo com a filosofia, com a área de literatura, com a área da linguística, tá? Então, eles não ficam mais presos àqueles parâmetros iniciais, que foram muito relevantes para entender o século XIX, a Revolução Industrial e suas consequências, né? Então, inclusive, muitos autores agora, assim, chamados de pós-modernos, inclusive, eles fazem críticas àqueles autores iniciais, né? Eles fazem crítica à ciência de uma forma geral, não, afirmando que a ciência, ela também perdeu a capacidade de explicativa, de fazer grandes narrativas, né? Se você parar para pensar aquelas teorias do Durkheim, do Marx, do Weber, elas eram teorias, assim, que estavam sempre tentando abarcar totalidades. Talvez menos um pouco no caso do Max Weber, porque ele já tinha uma perspectiva de que não era possível fazer grandes generalizações, tá? Mas, de qualquer forma, aqueles autores, eles são seguidos na medida, assim, de que eles iniciaram a disciplina, né? Então, você tem, por exemplo, um autor chamado Anthony Giddens, um autor inglês, onde ele faz justamente o uso de bastante daquelas teorias clássicas, inclusive misturando os autores, tá? Não é o caso desses autores que eu vou apresentar para vocês hoje, assim, eles não citam nunca, assim, de forma enfática que eles estão seguindo ou o materialismo histórico, ou o funcionalismo do Durkheim, né? Ou uma visão interpretativa, como fazia o Max Weber, tá? Eles estão mais apegados a tentar entender o processo de modernização da sociedade, tá? Então, assim, são autores que vocês já ouviram falar. Então, por exemplo, um autor como Zygmunt Bauman,
famoso hoje em dia, né? Você tem Richard Sennett, também na área das relações de trabalho, né? Você tem uma série de autores que eu vou fazer, Pierre Levy, Maffesoli, né, que trabalha a ideia da identidade, principalmente identidade jovem, tá? Então, assim, são autores importantes, porque são referências, assim, modernas. Muitos deles ainda estão vivos, né? São contemporâneos nossos, tá? Então, vou abrir aqui para tentar ler alguma coisa para vocês. Bom, então o nome da aula é Interpretação da Sociologia do século XXI, tá? A minha referência teórica é aquele livro Sociologia em Movimento, que é o livro que atualmente é adotado nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Ao contrário da maioria dos professores que não gostam de livro didático, eu gosto bastante de livro didático, eu acho que eles são boas referências, tá? Dá para você usar bastante coisa, dá para, assim, as linhas mestras de raciocínio, os conceitos fundamentais, estão todos postos ali, tá? Então, quem tiver acesso a esse livro, se quiser estudar para os vestibulares através deles, sem problema nenhum, tá? Bom, então, nesse livro está se fazendo uma introdução sobre isso. Esse é o intuito na verdade, são 3 capítulos do livro, tá? Então, eu selecionei, fiz um recorte, portanto, para poder falar aqui para vocês, né? Então, ela está sempre, o livro, ele dá a entender, ele declara isso, que esses autores que estão sendo citados, eles estão sempre tentando entender esse processo de transformação social, esse processo de modernização, principalmente ligado às novas tecnologias, e ao processo de globalização, e o que isso vai causando de efeitos sobre as pessoas, tá? Então, eles estão sempre tentando relacionar a ideia de estrutura social com individualidade, objetividade com subjetividade, tá? Então, como que esses acontecimentos, como que os grandes acontecimentos históricos, né, das últimas décadas, e como que esse processo de modernização vai transformando a forma como as pessoas vivem em sociedade, com todas as suas consequências, tá? Então, você tem autores assim que são neutros em relação a essas mudanças, né? Então, eu vou citar um autor chamado Manuel Castells, um sociólogo espanhol, onde ele fala justamente do processo de globalização em meio a essas novas tecnologias, tá? Então, ele faz o quê? Ele faz uma análise que tenta ser sem juízo de valores, tá? Ele ele faz uma constatação, ó, essas mudanças recentes, a partir da globalização e do uso das novas tecnologias, ela tem transformado as relações entre Estado, sociedade, mas ele não faz nenhum tipo de juízo de valor, falando se isso é bom ou se é ruim, tá? Então, é um autor espanhol. Já você tem um autor chamado Maffesoli, que o grande tema dele é a questão da juventude, a questão das tribos urbanas, ele celebra essas novas tecnologias, talvez menos até do que um outro autor chamado Pierre Levy, que fala em cybercultura, tá? Então, assim, em diferentes perspectivas, esses autores, eles estão trabalhando, assim, os grandes temas atuais. Vou falar de um autor, Zygmunt Bauman, que tem uma visão negativa sobre todo esse processo, assim como o Richard Sennett, tá? Então, assim, isso que é importante, eu gosto sempre de ressaltar isso para vocês, assim, teorias, elas são referências para você pensar a realidade, tá? Elas não são receitas, não são infalíveis e não devem ser nunca camisas de força, para você pensar de forma engessada. Não, se o cara falou aquilo, ele é famoso, então ele está certo. Não, inclusive o que qualquer sociólogo, qualquer pessoa, qualquer filósofo, qualquer cientista, qualquer político, qualquer jornalista, tudo pode ser questionado, tá? Então, essa é a ideia. Bom, então a introdução do livro está dizendo assim, o movimento de transformação da realidade é contínuo. Então a gente sabe, né, isso tem a ver com o desenvolvimento do processo histórico, desde sempre foi assim, né, atingindo as instituições, então a gente pode falar nas mudanças recentes aí pelas quais tem passado, por exemplo, a família, as instituições escolares, né, o mercado de trabalho e as formas de sociabilidade em geral, tá? Então, isso tem a ver com as transformações da realidade, tá? Aí o livro ele cita eventos históricos, aliás, recentes, que resultam, assim, tem resultado, né? A gente está vivendo as consequências disso, né? Sobre a nossa vida, né? Então, ele cita, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, né? Isso é só um símbolo. O que significa a queda do Muro de Berlim? Na verdade, foi um evento histórico, em 1989, mas que tem grandes consequências. Marca, por exemplo, o fim da Guerra Fria, né? O fim do leste europeu, o fim daquelas experiências ligadas ao comunismo, né? A União Soviética, aquelas 15 repúblicas que faziam parte, né? E aí elas começaram a se dividir. Então, você volta a surgir em países que antes não existiam mais, né? E países que existiam
deixaram de existir, né? Por exemplo, Iugoslávia, Tchecoslováquia, então foram todos separados, né? E aí, nesse processo, vão surgindo aqueles movimentos identitários, aqueles movimentos de pertencimento, tá? Então, assim, ao contrário do que se pensava, o processo de globalização atual, ele não está levando o mundo a ser uma coisa assim, uma coisa única, sem fronteiras, com todo mundo vivendo bem, integrado em termos de acesso à tecnologia, a bem-estar, a condições mínimas de existência. Pelo contrário, né? A gente está vendo que isso não tem se efetivado, tá? Então, queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, o avanço das novas tecnologias, né, chamadas TICs, né, que é uma sigla para designar tecnologias da informação e da comunicação, o próprio processo de globalização, né, quando a gente fala em globalização, o que a gente está entendendo por globalização? É esse fluxo, né, de mercado de capitais, de conhecimento, de informações, que é facilitado pelas novas tecnologias, né, não respeitando fronteiras de países, né, então tudo que acontece, a gente tem acesso em tempo real, né? Está acontecendo uma guerra, um ataque terrorista, um grande desastre natural, lá no outro lado do mundo a gente tem acesso a isso em tempo real, né? Então, esse é o contexto que a gente vive. E isso traz muitas consequências, né, para a mente das pessoas, para a forma de viver das pessoas, porque isso gera ansiedade, gera medo, né? Pandemia, né? A gente está vivendo uma atualmente, as guerras, o fenômeno do terrorismo, etc., né? Então, tudo isso está sendo citado na parte inicial do livro, na introdução, tá? Queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, avanço das tecnologias da informação e comunicação, a globalização, o terrorismo, é algo que a gente percebe, né, muito claramente, cada vez, né, de forma mais cristalina na nossa sociedade, a ideia do individualismo, né, a ideia do consumismo, esse consumismo sugestionado pelos meios de comunicação de massa, pela indústria cultural, né, e mesmo através dessas novas tecnologias, onde supostamente as pessoas se acham, né, ou pretendem se sentir livres, né, para navegar, para postar, para curtir, na verdade a gente pode perceber uma certa manipulação por trás disso, na mesma linha lá das críticas que se faziam, né, os autores da escola de Frankfurt, na mesma crítica que eles faziam, só um momentinho, na mesma linha de raciocínio que eles faziam à indústria cultural dos anos 50. Camila, né? Camila está presente agora. Tudo bem? Então, voltando. Tem mais alguém para entrar? Acho que não, né? Os movimentos sociais identitários também é um fenômeno muito marcante, né, desde os anos, pelo menos os anos 50, a partir dos estudos culturais, né, o processo de descolonização da África, os movimentos sociais identitários, né, e os mais presentes na mídia, os mais atuantes na sociedade, são o movimento feminista, o movimento negro, LGBTQIA+, movimento ambientalista, tá? O desenvolvimento do terceiro setor, né? Então, a ideia de ONGs, ocupando espaços que tradicionalmente eram antes ocupados pelo Estado Nacional, pelos partidos políticos, pelos sindicatos, né? Então, a gente está percebendo, assim, que a gente, desde sempre foi assim no mundo, né? Só que agora está de forma muito acelerada, a gente está percebendo muitas mudanças, tá? Então, esses autores, eles estão tentando entender isso. Como que essa dimensão mais estrutural, mais global, atinge o dia a dia das pessoas, tá? Que tipo de teoria você pode oferecer para entender essas mudanças, tá? Então, essa que é a ideia do capítulo, tá? E aí, qual que é o papel da sociologia? O que a sociologia, em que medida a sociologia pode tentar entender todo esse processo, mas sem ser de forma panfletária, sem ser de forma ideológica, né? Politizada, mas também, por outro lado, não necessariamente neutro, né? Então, como que através de teorias a sociologia pode ajudar a entender essa complexidade, tá? Então, tá assim lá no texto. Nesse cenário, a sociologia contemporânea, portanto, é atual, né? Se esforça para construir teorias capazes de interpretar o indivíduo e a sociedade como partes inseparáveis da mesma realidade, né? Então, eles se influenciam mutuamente, né? A sociedade muda pela ação dos indivíduos, né? Então, a gente nunca pode perder isso de vista. Senão a gente fica naquela coisa do funcionalismo lá do Durkheim, né? Os fatos sociais, a sociedade como uma grande entidade, mas tá aí, como que isso aí muda? Muda pela ação dos indivíduos, tá? Então, a partir de diversos métodos analíticos, diferentes autores apontam formas de explicação sobre as ações coletivas e as subjetividades desenvolvidas no interior das sociedades complexas. Ou seja,
como que a gente vai vivendo como que a gente vai vivenciando essas transformações e como que elas nos atingem, como que elas atingem a nossa intimidade, a nossa individualidade, né? Como que ela atinge nossos pensamentos, e os nossos comportamentos, portanto, né? Tá? Então, o primeiro autor mostrado lá, tem vários, tá? Eu fiz um recorte, assim, daqueles, assim, que eu tenho mais familiaridade e que eles são mais ricos, assim, de consequências teóricas, pensando nos vestibulares, tá? Então, são autores que são muito vestibulares, tá? Então, Manuel Castells, ele é um sociólogo espanhol, ele nasceu em 1942, ele está vivo ainda, tá? E ele cunhou o termo sociedade em rede ou sociedade informacional, tá? Então, eu já citei um pouco ele. Então, o que ele está fazendo? Ele está analisando a questão da globalização econômica, né? A partir das novas tecnologias, tá? Então, o que ele faz? Ele foca o avanço das tecnologias da informação com ênfase para a interdependência global e a remodelação das formas de relação entre economia, Estado e sociedade, tá? Então, a gente sabe que nesse processo mais recente de globalização, os Estados nacionais, eles vêm perdendo força, né? Isso desde da segunda metade do século passado já era assim, né? Com um certo enfraquecimento do estado de bem-estar social, com o processo, a crise do petróleo em 73, né, os estados nacionais, eles começaram a ter muita dificuldade para financiar políticas públicas, né, e eles foram perdendo espaço para as empresas, para as grandes multinacionais, por exemplo, notadamente as empresas de automóveis, né, então aquilo ali já era um prenúncio de algo que só iria se tornar mais intenso a partir dos anos 90 no Brasil, com o advento da internet, né, das redes sociais virtuais e toda essa tecnologia ligada à informação e à comunicação. Tá? Então, a gente vive uma explosão, né, de conhecimento na tecnologia. Tanto é assim que é interessante, quando você analisa assim, os modos de produção capitalista, vocês podem perceber que era sempre antes Fordismo, Toyotismo, Volvismo, né? As empresas de automóveis, por exemplo, portanto, ao longo do século XX, elas estavam sempre na ponta, né, do desenvolvimento tecnológico. O que havia de mais moderno em termos de tecnologia estava no mercado de automóveis. Hoje não mais. Vocês podem perceber que está na área da informática, né? Então são as grandes empresas, é a Apple, é a Microsoft, né? Então é elas que estão aí na ponta de lança do capitalismo, né? A gente percebe isso. Tá? Então é esse contexto que ele está falando, né? De uma interdependência global muito por conta da força dessas empresas transnacionais, tá? Que agiam do jeito que agiam, né? Dividindo sua produção por diversas partes do mundo, aproveitando mão de obra mais barata em um lugar, uma legislação ambiental mais frouxa no outro, né? A abundância de matérias-primas no outro. Então, é sempre aquela lógica do capitalista mesmo, de você cortar custos, ser mais produtivo possível e ter, portanto, mais lucro possível, né? Então, era uma lógica capitalista, né? E é isso que ele está fazendo menção, tá? Então, foca o avanço das tecnologias da informação, com ênfase para a interdependência global e a remodelação das formas de relação entre economia, Estado e sociedade, tá? Para ele, o intenso fluxo de capitais, informações e conhecimentos altera o padrão de reprodução das relações sociais e dos comportamentos individuais, tá? Então, o que a gente já indicou. Então, essa modernidade, ela vai atropelando a vida da gente, né? Pensa nessa questão aí da tecnologia, né? Hoje em dia você vê que cada vez mais as pessoas têm que se adaptar, têm que fazer uso dessas novas tecnologias. Você não tem como escolher ficar fora disso. É muito interessante, né? E sempre mudanças numa velocidade cada vez mais acelerada, tá? Então ele vai falar que a importância da internet, das redes sociais virtuais, o trabalho flexível, né? Então um dos grandes setores assim que foi mais impactado foi o processo de produção e, portanto, o mercado de trabalho, né? Trabalho flexível, a cooperação internacional, né? Nesse recentemente, você teve a União Europeia, com o fim da Guerra Fria, você tem aí o liberalismo, né? No campo da economia prevalecendo, você tem a democracia representativa, né? Representado pelos Estados Unidos e os países ricos da Europa, como sistema político que é mainstream atualmente, né, que dá as cartas de todo o jogo político, né, a participação da ONU, desses organismos supranacionais, tá? Então, é isso que ele está falando quando ele fala em cooperação internacional. E, por outro lado, como eu falei para vocês, né, nesse contexto de
de mudanças ligadas ao processo de globalização, você tem o recrudescimento dos nacionalismos, dos pertencimentos, dos tribalismos, né? O terrorismo, por exemplo, poderia ser expresso nesses termos, né? Então, a ideia de que você tem locais no mundo, notadamente no Oriente Médio, mas em outros lugares, na África, que resistem a essa ordem global, né? Essa ordem globalizante, né? A gente percebe isso. Então, o recrudescimento do nacionalismo, entre outros, são resultados visíveis desse processo, tá? Então, esse aí e aí o Manuel Castells, ele não faz nenhum tipo de juízo de valor, falando se isso é bom ou se ele é ruim, ele faz uma constatação, tá? Dessa sociedade em rede ou sociedade informacional, essa sociedade do conhecimento que a gente vive falando aí para vocês, né? Bom, depois você vai ter nesse contexto também um autor, ele é francês, mas ele nasceu na África, mas de um país que foi colonizado pela França, tá? Então ele é francês, um cara chamado Pierre Levy. Ele nasceu em 1956 e ele tem o termo cybercultura. Tá? E ele assim é declaradamente assim entusiasta de todas essas mudanças, tá? Ele é entusiasta dessas possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, tá? Ele fala, por exemplo, que através dessa cybercultura, os jovens, principalmente, têm novas possibilidades de participação política, de engajamento político, de vivência da sua cidadania e de sua participação na democracia, tá? É lógico que, por outro lado, você vai ter pessoas que criticam esse ativismo, né? Esse ativismo através de redes sociais, por exemplo. Só que é muito mais do que isso. Eu acho que quando fazem essa crítica a ele, não estão sendo justos, porque, assim, ele mostra que as redes sociais, a internet, elas podem ser usadas como um grande instrumento para mudança de paradigma mesmo, de comportamento, de forma de participação política, de vivência da própria identidade, tá? Então, acho que é um autor interessante nesse sentido. Então, quem faz uma crítica ao autor que tem uma visada teórica como essa? Pessoas ligadas ao marxismo, ao materialismo histórico, né? Então, Pierre Levy, Cybercultura. Então, no livro, eu destaquei o seguinte: ele possui uma visão positiva sobre a expansão das tecnologias da informação e comunicação. Para ele, as novas redes sociais e o espaço virtual podem transformar as relações culturais e políticas, gerando novos modos de exercício da cidadania e da democracia, tá? O exemplo, né, que é citado no livro, é muito justo, é a Primavera Árabe. Não sei se vocês têm conhecimento, já ouviram falar, tá? Primavera Árabe é um movimento que surgiu na Tunísia, é um país do Oriente Médio, inclusive, assim, é uma cena que ficou famosíssima, logo, logo vai estar figurando nos livros, já está figurando nos livros, né, onde um tunisiano, parece uma coisa boba, olha que interessante isso, um tunisiano, tipo um vendedor ambulante, ele foi impedido de trabalhar na rua, porque tinha uma de alguma coisa, de alguma, né, uma pessoa pobre e tal, trabalhando, e ele foi humilhado pelas autoridades, tomaram a carrocinha dele, ele apanhou, foi humilhado em público, né, e em protesto, assim, tem a ver com a cultura dos caras, eu acho, né, e em protesto ele se imolou em praça pública, ele tacou fogo no próprio corpo em praça pública, tá, então, como forma de protesto, isso foi na Tunísia, e isso daí foi a gota d'água para a população começar a sair às ruas e exigir mais democracia, porque esses países do Oriente Médio, eles têm características políticas muito diferentes aqui do Ocidente. Vocês sabem, né? Os estados não são laicos, né? O que significa isso? Nesses lugares, autoridades religiosas também são autoridades políticas, né? Geralmente são estados, são países atrasados, países pobres, onde você vive através da tradição de forma muito acentuada, né? Não são países democráticos, não tem imprensas livres, né? E essa Primavera Árabe foi isso. Então, em 2010, começou na Tunísia, e aí ela foi se espalhando por vários outros países do Oriente Médio, sempre através do quê? Ou melhor, facilitada por essas novas tecnologias, né? Pela internet, tá? Então, essa Primavera Árabe é um grande exemplo, assim, da perspectiva que o Pierre Levy tem em relação a essas possibilidades, tá, das novas tecnologias. E aqui no Brasil, no livro, está sendo citado aquelas jornadas de junho, né, em 2013. Vocês lembram disso? Era a época de Copa do Mundo no Brasil, né, a população insatisfeita. É lógico, né, voltando à Primavera Árabe, é lógico que não começou a Primavera Árabe porque uma pessoa pobre foi humilhada pelas autoridades. Aquilo ali foi a gota d'água, né? Então você tinha todo um caldo de cultura, todo um contexto favorável a uma espécie de sublevação de pelo menos grande parte da população, tá?
No Brasil, a mesma coisa, o equivalente disso foi aquele movimento lá pelos 20 centavos, vocês lembram disso? Então, estava tendo Copa do Mundo no Brasil, o Brasil organizar a Copa do Mundo, né? E para ter Copa do Mundo, você tem que atender aos padrões da FIFA, vocês lembram disso, né? E aí a população, naquele período, ia ter aumento da passagem dos ônibus, e a população começou a protestar. Que setor da população? Os jovens, os estudantes, né? E aí começaram a sair às ruas para reclamar, né? Reivindicar pelo não aumento da passagem dos ônibus, né? Um serviço essencial, caro, né? Que deveria ser melhor cuidado pelo poder público. E aí depois esse movimento começou a ganhar força e as pessoas começaram a falar, ó, não é só pelos 20%, né? E aí, aproveitando aquele contexto da Copa, as pessoas começaram a reivindicar saúde, padrão FIFA, educação, padrão FIFA, não sei se vocês lembram disso, né? Pessoas saíam com cartazes falando que os professores eram mais importantes do que o Neymar, esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, a questão dos 20% foi só o catalisador, foi só a gota d'água para uma situação de insatisfação que já existia, tá? Então, no livro está sendo citado isso assim como exemplos assim das possibilidades trazidas por essa cybercultura que é tão valorizada pelo Pierre Levy. Tudo bem? Um outro autor também interessante, muito citado em vestibulares, tá? Michel Maffezoli, tá? Também francês, ele fala em tribos urbanas. Então, todo esse contexto ligado às novas tecnologias, da globalização, da vivência de novas identidades, né? Ele também está nesse mesmo registro, só que com foco nos jovens, tá? Então, ele vai falar que tribos urbanas são fenômenos que acontecem nas metrópoles, né? E ele afirma isso, que os jovens, ao participarem dessas tribos urbanas, os instrumentos pelos quais eles fazem essas integrações estão ligados a essas novas tecnologias, tá? Então, eu destaquei o seguinte, em relação a Maffezoli, ele nasceu em 1944, está vivo ainda, está contemporâneo. Ele analisa o processo de formação das identidades juvenis, caracterizado pelo questionamento aos padrões comportamentais e culturais dominantes. Tá? Afirma que as tribos urbanas surgiram durante o final do século XX, portanto, nesse contexto aí da globalização, né? Nas metrópoles e no contexto da sociedade da informação, gerando novos e múltiplos sentidos relacionados à noção de juventude. Né? Isso é uma coisa legal, tá? Eu não sei se vocês acompanham essas discussões, mas sociologia é muito interessante quando ela analisa o jovem, porque a sociologia ela quebra aqueles paradigmas de entender o jovem, por exemplo, a partir da ideia de faixa etária, tá? Você não vê nenhum autor de sociologia hoje em dia falando que jovens são pessoas de 15 a 29 anos, por exemplo, né? Ou de 18 a, né, 25 anos. Não existe mais isso, porque existe um entendimento em sociologia de que você tem que pensar em termos de juventudes, né, no plural e não no singular, porque as vivências dos indivíduos, a partir da classe social, do gênero, da raça não, né, mas do pertencimento étnico-racial, faz com que essas experiências de ser jovens sejam muito autênticas, muito diferenciadas, tá? Então, uma coisa é um jovem de classe média em relação a um jovem pobre que mora na periferia. Uma coisa é um jovem branco, hétero, em relação a uma mulher negra, moradora de periferia, ou um homossexual, tá? Então, você tem que falar de juventudes, considerando a vivência real de cada uma dessas pessoas, tá? Então, a sociologia, hoje em dia, ela não se apega à ideia de juventude como um bloco único, não se apega à ideia de faixa etária, e uma coisa que eu acho muito bonita em sociologia, ela não se apega a essas definições do senso comum ligada à ideia de rebeldia, né? Adolescente está relacionada à ideia de aborrecência, né? Aquele indivíduo que está numa fase de transição, então ele não tem muitas certezas, então ele se torna uma pessoa insuportável, uma pessoa intolerada, que fica aborrecendo os adultos, né? Contrariando os adultos. Então, assim, os autores recentes, os autores contemporâneos, não, eles falam que as juventudes, elas são múltiplas e que o adolescente, o jovem, ele é um ser muito específico e você só consegue entender a partir da vivência dessas pessoas, tá? Então, eu acho legal nesse sentido, tá? Então, voltando para o Maffezoli, ele substitui a lógica da identidade baseada em padrões estáveis. Então, ele fala assim, ó, diferente dos períodos anteriores na história do Ocidente, onde a identidade do jovem estava ligada à ideia de ser filho, de ser estudante, né, de estar numa fase de transição,
Não, hoje em dia o caráter do jovem ele é muito mais fluido, ele é muito mais diferenciado, justamente a partir das novas possibilidades trazidas por essas novas tecnologias e por esse acelerado processo de modernização social, tá? Então, eu destaquei. Substitui a lógica da identidade baseada em padrões estáveis, filho, jovem, estudante, e se desloca para identificações de caráter fluido, tá? Remetendo a uma concepção plural de sujeito. Então, a ideia é de que os indivíduos hoje em dia podem ser muitas coisas, tá? Tem muitas identidades num curto período de vida ali, tá? Mafezoli afirma que elas representam, ou seja, as tribos urbanas, né, uma reação à cultura de massa e à indústria cultural. Então, seria interessante falar um pouco de indústria de massa e indústria cultural, tá? Quem faz uma crítica muito interessante sobre isso, que é referência em sociologia, é o pessoal ligado à Escola de Frankfurt, né? Então, vocês sabem, a Escola de Frankfurt, ela se caracteriza por juntar materialismo histórico com psicanálise, né? Então, você tem autores como Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, né, que era um cara da psicanálise, e eles falam o quê? Que os meios de comunicação de massa, eles se constituem ao longo do século XX unidos aos interesses dos capitalistas, né? Então, nesse sentido, a indústria cultural, ela é formada pela cultura de massa. Portanto, a cultura de massa, ela é feita pela pessoal da cultura de elite, né, da cultura erudita, também não é feita pelo pessoal, não é produzido pelo pessoal da cultura popular, né, aquelas vivências orgânicas do dia a dia, que não passa por nenhum tipo de elaboração teórica, né, é uma coisa assim quase que espontânea. Então, o pessoal da Escola de Frankfurt, eles falam que os meios de comunicação de massa, eles criam uma cultura específica de massa, tá? Então, ela é direcionada ao maior número possível de pessoas. E para atingir o maior número de pessoas, essa produção cultural é caracterizada pela baixa qualidade, né? Então, é pela repetição, pela baixa qualidade, pelo apelo assim, ao lado sensorial, né? Então, por isso que há muita apelação para a violência, para o sexo, né? E, de acordo com Adorno, que é um grande autor nessa área, ele fala que a indústria cultural, através da cultura de massa, ela faz um rebaixamento geral da qualidade da produção cultural, de forma a ser mais palatável, mais consumível possível pelo maior número de pessoas. Ou seja, eles transformam cultura em mercadoria, tá? Então, você tem N exemplos disso, né? Quando o ritmo musical faz sucesso, uma determinada música faz sucesso, você vê que começam a surgir cópias, né? Cópias e cópias daquele estilo, daquela temática, daquele ritmo, né? É a mesma coisa em relação aos filmes, mesma coisa em relação à roupa, à indústria da moda, etc. Tá? Então, voltando para o Mafezoli, então, de acordo com o Mafezoli, os jovens, quando eles se engajam em tribos urbanas, eles estão, de alguma forma, protestando, se opondo a essa indústria cultural, que tende a padronizar os comportamentos, os gostos, né? Então, participar de uma cultura, de uma tribo urbana, para ele, seria quase que uma participação numa espécie de contracultura, tá? Então, ela, de alguma forma, subverte e se opõe à cultura de massa e à indústria cultural. Tudo bem? Não que os jovens não consumam, tá? Isso que é importante ressaltar. Isso que é interessante no capitalismo, né? Até para você ser contra o capitalismo, você tem que consumir, né? Então, assim, a ideia de que na indústria o jovem, ele consome também, né? Dados de internet, dados de telefonia, roupas, né? Só que esses jovens, de acordo com eles, vão fazendo ressignificações desses itens, né? Vão reelaborar esses itens. Então, um exemplo, assim, que é sempre muito citado, é a ideia da bandana, por exemplo. Bandana é um lenço para pôr na cabeça. Então, o jovem que, de repente, consome esse item, ele pega e coloca na cintura e transforma isso num cinto. Ele compra uma calça jeans, por exemplo, e rasga essa calça jeans, né? Deixa ela toda retalhada e tal. Tá? Então, a ideia de que os jovens, nesse contexto das tribos urbanas, não é que eles critiquem a ordem capitalista, eles criticam a indústria cultural, aquela tentativa de padronização de comportamentos, tá? Mas eles continuam consumindo, mas eles ressignificam esse consumo. E aí, nesse contexto, eles criam moda, eles criam gírias, eles criam, né, locais específicos de convivência, como aconteceu na metade no século passado. Eu não sei se vocês já aprenderam em algum momento a ideia do surgimento da juventude, né? A gente está falando de jovens o tempo todo, não sei se vocês sabem, mas existem várias análises sociológicas que falam que essa ideia de juventude, ela surgiu justamente no pós-guerra, né?
quando as indústrias, que até então tinham todo a sua capacidade produtiva, os seus esforços voltados para as questões ligadas à guerra, aos suprimentos de guerra, começaram a ficar com potencial ocioso. Então, eles começaram a criar produtos, mas antes eles fizeram uma análise de mercado. Eles perceberam que os jovens, eles estavam cada vez mais entrando, cada vez mais cedo para o mercado de trabalho, portanto, tendo renda, só que eles não tinham um comportamento de consumo. Por quê? Porque eles eram muito parecidos com os pais, tá? Então, eles tinham os mesmos ideais dos pais, os mesmos valores, as mesmas pretensões, se vestiam igual, ocupavam os mesmos espaços que os adultos, né? E, portanto, eles não consumiam. Então, a indústria dos meios de comunicação de massa, notadamente o cinema naquele período, através, então, dos interesses desses empresários da área de comunicação com os empresários, os donos das fábricas, de forma geral, eles começaram, a partir de uma associação de interesses, criar produtos específicos para esses jovens e, através da publicidade e dos filmes, incentivar o uso desses produtos, como, por exemplo, já citei, calça jeans, camiseta, tênis, motocicleta, refrigerante, goma de mascar, tá? Então, vai se incentivando esse consumo através dos personagens do cinema. Né? Então, a ideia de que fumar, por exemplo, representaria um ato de rebeldia, um certo charme, né? Um certo glamour, tá? Eles vão criando sempre nos filmes, no cinema, personagens assim que passam a ser os ídolos dos jovens, tá? E tem comportamentos de rebeldia. Então, você tinha um cara chamado James Dean, você tinha o Elvis Presley, você tinha a Marilyn Monroe, né? Então, representando, assim, jovens que valorizam não mais agora ser igual aos pais, mas eles valorizam comportamentos ligados ao hedonismo, né? A você aproveitar a vida, de você namorar, de você vivenciar aventuras. Então, por exemplo, o James Dean, ele era sempre já entrou, né? O James Dean, ele sempre representava, assim, personagens rebeldes, né? Que não parava em emprego, que brigava com os pais, que adorava automóveis, que participava de rachas, né? Então, nesse processo, não é que eu sempre penso assim, não é que os meios de comunicação de massa tiveram essa capacidade de criar o jovem, né? De inventar esse comportamento juvenil, mas houve todo um contexto ali favorável, incentivado pelos meios de comunicação, que levaram ao surgimento do que a gente chama hoje em dia de choque de gerações, tá legal? Então, assim, nesse mesmo contexto, então, trazendo, atualizando, é o que o Mafezoli está falando que os jovens fazem, né? Então, assim, e foi inaugurado na metade do século passado, esse comportamento tipicamente... Eu acho muito legal essa ideia dos meios de comunicação de massa ajudarem a moldar o caráter do jovem. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu tenho 19 anos. Então, na minha adolescência, por exemplo, eu gostava muito de assistir Disney. E é muito engraçado pensar que eu me identificava com tal personagem, eu queria me vestir como tal personagem, porque eu acho que isso cria uma identificação no jovem, né, no adolescente. E a mesma coisa, sim, para diferentes gerações. Então, se a gente pegar, por exemplo, na década de 60, como o professor tinha comentado, né, com Elvis, com a Marilyn, se a gente pegar um adolescente daquela época, ele com certeza estaria usando uma jaqueta de couro, por exemplo, que é tipo, o símbolo da rebeldia, de alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a representação no TikTok. Então, a gente tem ali a galera que se sente representada pelos influencers digitais. Então, acho muito legal, assim, quando fala em cultura, pensar também nessa ideia de diferenciação entre as gerações. Tá muito, muito pertinente a sua colocação, Vitória, é isso mesmo, né? E é interessante que é uma via de mão dupla, né? Porque você citou a Disney, cada vez mais essas grandes empresas produtoras de filmes, né? Hollywoodianos, blockbusters e tal, eles procuram hoje em dia contemplar a alteridade, né? Cada vez mais você vê personagens que não necessariamente atendem aos chamados padrões de beleza, né? Ou então as novas orientações sexuais estão postas aí nos personagens, né? As mulheres tendo um protagonismo cada vez maior. Então, isso é uma prova, assim, de que os meios de comunicação de massa, eles
eles de alguma forma assim, eles interferem na vida das pessoas, nos comportamentos, né? Só que eles não são insensíveis às mudanças, né? Então, assim, quando, por exemplo, o pessoal lá da escola de Frankfurt, eles tendiam a falar isso, né? Que os meios de comunicação de massa, eles só serviam para guiar as pessoas, para distrair as pessoas, e nesse processo de produzir uma cultura de massa, era sempre uma produção cultural com uma qualidade muito rebaixada. Mas, de repente, não é só isso, né? Por exemplo, se a gente está falando o tempo todo das novas tecnologias, antigamente, para sei lá, uma banda, né, por exemplo, mostrar o seu trabalho, ela dependia necessariamente das grandes gravadoras. Hoje em dia, você consegue gravar um material, sei lá, no quarto da sua casa, se você tiver o equipamento, né? Então, de alguma forma, a gente pode dizer que as novas tecnologias, elas abrem possibilidades, né, para surgirem coisas novas. Então, não necessariamente só aquela coisa pasteurizada oferecida pela chamada cultura de massa, né? Pela chamada E indústria isso é uma cultural. coisa muito legal da gente pensar, porque, por exemplo, se a gente for trazer isso para a realidade do Brasil, o funk, ele é considerado uma cultura de massa, né? Então, assim, se a gente pegar alguém mais velho, ele vai falar que o funk não é considerado uma cultura, que nós devemos, não sei, ouvir bar porque bar é música. Sendo que, na verdade, eu acho que isso acaba mostrando também um pouco dessa ideia que o professor falou, de que desse contraste entre as realidades, porque para ele a música clássica só é música, enquanto hoje em dia a gente tem outros tipos. Não sei se deu para entender assim o que eu quis dizer. Então, é o que eu sempre falo para os alunos na sala de aula, sabe? Eu gosto de ficar demonizando os meios de comunicação de massa, essas novas tecnologias, porque, na verdade, elas são só ferramentas, né? O que determina se vai ser bom ou ruim é o uso que as pessoas fazem, né? O problema, e aí a gente tem que sempre lembrar isso também, o Brasil é um país atrasado, né, em termos de tecnologia, historicamente sempre foi, né? Porque esteve ligado aos interesses de Portugal, sempre foi colônia, né? Portugal dificultou ao máximo o processo de industrialização no Brasil, né? A gente sabe disso. De forma que tecnologia é uma coisa que chega aqui no Brasil e as pessoas ficam deslumbradas, né? Então, assim, o que falta, na minha opinião, em relação a essas novas tecnologias? E isso cabe à escola. Instruir as pessoas a fazer um uso melhor dessas novas tecnologias, porque o que a gente faz no Brasil, em geral, é só aquele uso recreativo dessas novas tecnologias, né? Então, você vai na escola, você vê o aluno com o celular, ele está ouvindo música, está vendo videocassetada, pegadinha, essas coisas, ou está vendo conteúdos assim que são desrespeitosos em relação às pessoas e aos direitos humanos, né? Mas a tecnologia em si é boa, né? Por exemplo, essas aulas, né? Tudo que está acontecendo nesse contexto de pandemia só está sendo possível por causa dessas novas tecnologias, né? Que estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Exatamente, acho que tudo acaba dependendo do uso que a gente dá. Sim, com certeza, né? E cabe à escola, cabe à sociedade, né? Cabe a essas grandes empresas, essas big techs também, demonstrarem responsabilidade, né? Transparência no trato dos dados das pessoas, na questão da privacidade, né? Terem mais cuidados, mais filtros aí no que diz respeito às fake news, né? Porque, infelizmente, o uso que está se fazendo disso também não tem sido legal, mas na minha opinião, o problema não está na tecnologia em si, né? E sim no uso que as pessoas estão fazendo. Tudo bem? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Bom, então, continuando, tá? Então, em linhas gerais, assim, eu meio que, de forma, assim, proposital, eu fiz isso, tá? Eu peguei alguns autores, um primeiro que tem uma visão que eu chamei de neutra, não sei nem se eu poderia fazer isso, e dois que de alguma forma, saúdam, né, essas mudanças, que é justamente o Maffesoli e o Pierre Levy. Agora, eu vou começar a falar de um autor que tem uma visão, assim, muito, o contrário de tudo isso, né? E ele faz uma crítica, porque ele é um cara, assim, é como se ele fosse um cara que ainda está, não é que está com a cabeça, mas ele saúda ainda aquela questão ligada ao iluminismo, as revoluções burguesas, né? Aquela ideia de uma sociedade mais ordenada, e não é um cara conservador, tá? É um cara chamado Zygmunt Bauman. Então, ele fala em modernidade líquida. Então, assim,
muito do que ele fala, eu acho que cai como uma luva para entender, assim, o jeito que a gente vive hoje em dia, né, assim, essa falta de orientação, essa falta de referência, essa falta de parâmetro que a gente percebe hoje em dia, no dia a dia das pessoas, né. Tem um filósofo que eu gosto muito, é o Sartre, é um existencialista, e ele fala num dos livros dele que o homem moderno está condenado a ser livre. Então, essa é uma das frases, assim, mais importantes, assim, para mim, assim, uma das coisas que mais me impactou até hoje, quando eu li, sabe? E é bem isso mesmo, né? Você pode ver que as pessoas hoje em dia, vocês podem ver, né? As pessoas têm toda a liberdade do mundo, né? Tem todas as possibilidades do mundo, e, no entanto, as pessoas estão absolutamente perdidas, né? Perdidas, inseguras, ansiosas, né? E que mundo é esse, né? Então, um autor como esse, assim, ele, na minha opinião, ele oferece pistas, né, para a gente entender por que a gente está desse jeito, tá? Então, ele fala em modernidade líquida. Então, Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, né, faleceu em 2017, ele nasceu em 1925, né, morreu bem velhinho, e até no finalzinho da vida, produtivo, né, e aí ele cunhou essa expressão modernidade líquida. Então, o que seria isso, né? Então, de acordo com o livro, ele afirma que nós vivemos numa época em que os valores e parâmetros que construíram a modernidade perderam eficácia. E enfrentamos os problemas ligados à ausência de um projeto coletivo. Então, o que ele está falando dessa coisa dos parâmetros? São aqueles ideais lá do iluminismo, né? Aquela crença na ciência, aquela crença na racionalidade, a crença na democracia, nos valores ligados à Revolução Francesa, né? As revoluções burguesas, aqueles ideais de igualdade, de liberdade, fraternidade, né? Então, assim, do ponto de vista, assim, daquele momento histórico, daqueles pensadores, a sociedade estava progredindo, né? Então, a gente se vislumbrava um futuro melhor para a coletividade. E não é o que está acontecendo, tá? Então, de acordo com ele, essa época que a gente vive, ela é marcada justamente por isso, pela perda da eficácia, né? Pelo não atendimento daqueles pressupostos. Então, aquelas promessas que foram feitas, aqueles ideais que foram almejados, eles não se conformaram na atualidade, tá? Então, falta um projeto coletivo. Então, ele fala, por exemplo, lá pelas tantas, que as instituições tradicionais, que sempre serviram como uma espécie de alicerce para as pessoas viverem, né? Para as pessoas fincarem o pé e pensar a vida e terem projetos de futuro, essas instituições estão passando por crise. Então, são os partidos políticos, é a igreja, é a família, é a escola, tá? Então, as grandes instituições que deveriam formar lá na linha do Durkheim, né, que seriam, assim, seriam os membros de um organismo saudável, estão doentes, né? Estão passando por crises, estão passando por instabilidade, tá? Então, ele fala assim que, nesse sentido, as pessoas estão sem referência no mundo, tá? Então, lendo aqui agora. As expectativas de construção de um mundo justo e seguro falharam, e a sociedade vive as consequências de uma realidade de incertezas. Ele aponta a falta de estabilidade no emprego, né, por tantas mudanças ligadas ao processo de modernização produtiva, né, e as consequências do mercado de trabalho, né, a falta de estabilidade no emprego e a insuficiência das políticas públicas, né, então a gente sabe, já foi citado, vocês sabem, né, a partir dos anos 60, 70, essa ideia de estado de bem-estar social, né, com o Estado garantindo minimamente políticas sociais na área de saúde, educação, moradia, trabalho, segurança, passou a ser muito prejudicado por essas crises do capitalismo, nessas crises cíclicas do capitalismo, né? E hoje em dia existe um ideal chamado neoliberalismo, né, na área da economia, por exemplo, que prega que o Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que se intrometer minimamente nas relações entre empregados e patrões, nas regulações da sociedade, né? De forma que o que impera atualmente é a ideia de mérito, né? A ideia de capacidade individual. Então, você não tem aquele colchão, né, para, de alguma forma, acomodar as pessoas em dificuldades. O Brasil é um bom exemplo disso, né? O estado de bem-estar social do Brasil, ele nunca foi eficiente, né? Então, assim, ele é sempre claudicante. Então, esse é o contexto que ele está falando, tá? Aponta a falta de estabilidade no emprego e a insuficiência das políticas públicas como os responsáveis pelos problemas sociais atuais. E aí, olha que coisa interessante que ele fala. Então, ele fala assim, ó, como a política se mostra incapaz, né, o Estado se mostra incapaz de dar conta dessas demandas, pessoas começam a buscar soluções individuais, tá? Então, aponta, já falei, né,
como a política mostra-se incapaz, os indivíduos se abstêm de decidir coletivamente sobre a organização social, criando espaços ocupados pelo individualismo, pelo consumismo e excessos, né? Chegando aos sofrimentos psíquicos, né? Então, a ideia de ansiedade, de bipolaridade, de, sei lá, de tudo que você puder pensar em termos assim de desarranjo, em termos de mentalidade, né? A ideia de é uma coisa muito comum hoje em dia que as pessoas acham que tem, né? Que é, puta, me fugiu a palavra, depressão, esse tipo de coisa. Então ele fala que isso daí é falta de uma base social para o indivíduo se encaixar e ter algum tipo de alicerce para poder tocar a sua vida, para poder pensar a realidade, tá? Então, e ele Aí, fala nesse, Oi, pode falar, desculpa. aí, nesse caso, acho que dá para fazer uma analogia bem legal com as redes sociais. Porque, por exemplo, no Instagram, eu até desinstalei o meu essa semana, porque eu tava ficando muito mal. Porque só mostrava as pessoas sendo boas, sendo produtivas, sei lá, comendo salada o tempo inteiro, sendo maravilhosas. E não é assim. Então eu acho que dá para contextualizar também com essa ideia do uso das redes sociais. É exatamente para isso, para aparentar. Isso, você tem razão. Inclusive, no finalzinho da vida, o Zygmunt Bauman escreveu um livro chamado Amores Líquidos, que fala justamente disso, né? Então, ele pega esse contexto teórico, que ele já vem defendendo, né, há algum tempo, e ele fala que as redes sociais, elas fazem com que as relações sociais sejam muito superficiais, né? Porque você não precisa encarar a pessoa face a face. Então, num clique lá, você cancela a pessoa, né? Essa ideia de cultura do cancelamento hoje em dia, né? Então, a ideia é que você lá, a partir de postagens de coisas, de likes que você recebe, você consegue criar um mundo paralelo, né? Então, na medida, ele fala mais ou menos isso, é que na medida, quanto pior está a sua vida na realidade, maior é a sua necessidade para se refugiar nessas redes sociais e viver um mundo de ostentação, onde você é legal, onde você é admirado, você tem, sei lá, 5.000 amigos, né? E você tem que manter essa identidade falsa, né? Só de aparência, só de ostentação. E no dia a dia, na sua realidade, não é nada disso, né? Então, nesse sentido, assim, é um tipo de teoria inteligente, né? E ele fala que, assim, são amizades muito superficiais, e do mesmo jeito que você faz, você desfaz, né? Então, ele parece que tem razão nesse sentido, né? Mas, de novo, né? O problema não está na tecnologia, está no uso que as pessoas fazem, né? Tudo bem, pessoal, em relação a isso, tá? Então, tem um último, e aí, né? Acompanhando essa linha de raciocínio, tem um cara que está analisando as questões ligadas do são, né? Um cara chamado Richard Sennett. Então, ele tem um livro chamado Declínio do Homem Público, que vai nessa linha do Zygmunt Bauman, que ele vai falando, ou vai mostrando que, nesse processo de modernização da sociedade, as pessoas foram perdendo cada vez mais a referência de coletividade e foram cada vez mais apelando para o individualismo e para o consumismo, né? E ele faz, num livro chamado A Corrosão do Caráter, ele faz essa análise no que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Então, a ideia de que as pessoas, cada vez, como não existe um projeto coletivo, uma possibilidade de inclusão da maioria das pessoas, pelo menos, as saídas são sempre individuais. Então, corrosão do caráter no sentido de que as pessoas competem entre si, né? Nesse processo de renovação dos modelos produtivos, né, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, né, e até o momento atual aí de produção flexível, os sindicatos, eles foram perdendo força, vocês sabem disso, né? Por quê? Porque lá no começo, no Taylorismo, Fordismo, por exemplo, existia tecnologia, mas era uma tecnologia incipiente, quando você compara com os dias atuais, né? Não existiam os robôs que existem hoje em dia, não existia a inteligência artificial que existe hoje em dia, né? Então, o processo produtivo demandava muitos trabalhadores, e essa quantidade grande de trabalhadores representava uma força, porque isso dava uma possibilidade de pressão sobre os patrões, através de greves, né? Na medida em que você vai tendo a mão de obra substituída por robôs, por máquinas, você vai prescindindo, né? Os empresários vão prescindindo de trabalhadores. E aí os sindicatos, eles ficam sem material humano para fazer a pressão, né? Sobre esses patrões.
De forma que hoje em dia, e eu sempre falo isso nas aulas, vocês podem perceber, nas grandes empresas ou nos grandes sindicatos, né, não existem mais greves hoje em dia. As greves, elas têm um caráter defensivo apenas, né? Então, o sindicato, ele se mobiliza hoje em dia para fazer acordos com as empresas, para as empresas não dispensarem trabalhadores, né? Então, aquele contexto de você fazer greve por melhores salários, melhores condições de trabalho, isso aí não existe mais. Quem faz isso de forma muito incipiente hoje em dia é funcionário público, né? Porque a grande maioria do funcionalismo acaba não aderindo às greves, né, propostas pelos sindicatos, etc. Tá? Então, esse Richard Sennett, ele está falando isso, esse processo de corrosão do caráter tem a ver com esse processo de perda de solidariedade entre os trabalhadores, né? Que se a ideia é o que vale é o individualismo, é a meritocracia, você vê o outro não como igual, e sim como um concorrente seu, tá? Então, é isso que ele está falando aí, nessas duas obras dele, mas em linhas gerais, essa é a ideia. Ele está no mesmo registro do Zygmunt Bauman, né? Então, ele está denunciando a falta de um projeto coletivo, ele está denunciando a exclusão e as saídas individuais para os problemas que são coletivos, são criados socialmente, tá? Então, vou ler o resuminho aqui rapidinho do que eu destaquei em relação ao Richard Sennett, tá? Então, ele é inglês, nasceu em 1943, tá? Então, é contemporâneo, está vivo ainda. Tá? Afirma que o Richard Sennett, né? Ele afirma que a valorização da ação individual em detrimento das regulações coletivas revela a prevalência da sociedade do consumo, né? Então, do individualismo, portanto, ligado à lógica da produção capitalista e do convencimento aí pela indústria cultural, né? A valorização progressiva da esfera pessoal resulta na perda de conexão dos indivíduos com a coletividade, dificultando a construção de projetos comuns. Em A Corrosão do Caráter, aplica tais princípios à análise sobre o mundo do trabalho, marcado pela especialização e pela disputa de postos de trabalhos que são minguantes. A gente sabe disso atualmente, né? Bom, em linhas gerais, são esses os autores assim, que eu escolhi. Tem vários outros, tá? Tem um cara chamado Norbert Elias, que é muito interessante para a gente pensar um pouco no que diz respeito assim aos preconceitos entre grupos, né? Então ele tem uma expressão lá, relação entre estabelecidos e outsiders, né? Outsiders são os de fora, ou seja, são aquelas pessoas, e aí na linha deixa eu ver de quem, do Irving Goffman, né? A ideia dos estigmas, dos preconceitos, a ideia de que aquele que não é parecido com você, aquele com quem você não se identifica, ele é pior, ele é inferior, ele é estigmatizado, né? Então, esse Norbert Elias, ele vai na mesma linha, né, de relação entre estabelecidos e outsiders. E aí você pode pensar na questão da xenofobia, né, da questão dos preconceitos sociais. Então, é um autor que está mais ou menos nesse registro aí, e é contemporâneo desse pessoal, tá? Quando a gente fala muito de Norbert Elias, quando a gente fala sobre cultura, que é uma assim, que a gente pretende abordar ainda com vocês, porque é um tema que cai muito no vestibular, e é um tema, assim, que ele é muito profícuo, assim, em termos de teorias e de consequências teóricas, tá? Então, na minha opinião, assim, essa parte, assim, da sociologia, se vocês não se opuserem, se vocês não tiverem nada contra, a gente vai deixar um pouco agora, e quando a gente, na próxima semana, a ideia é começar a falar um pouco mais sobre cultura e tudo que está relacionado a esse conceito que é importante, tá? E depois, num último momento, antes dos vestibulares, pensar na questão da cidadania, né? Cidadania, movimentos sociais, tá? Sempre tentando, assim, cobrir aquilo que é mais cobrado nos vestibulares. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, só como conclusão, bom, como vimos, a partir de diferentes perspectivas teóricas e da utilização de variados métodos de pesquisa, pesquisas qualitativas e quantitativas, portanto, né? Os autores citados colaboram para a manutenção da característica original da disciplina, né? Então, quando a sociologia foi criada, claramente para entender aquelas mudanças ligadas à Revolução Industrial, né? As consequências da Revolução Industrial, né? A sociologia faz isso hoje em dia, né? Então, tentando entender ainda essas consequências, esse processo de modernização, né? Essa mudança nas instituições sociais, essa mudança assim na subjetividade das pessoas, né? Ora de vista de forma positiva, assim focando nas novas possibilidades, né? Como autores como, sei lá, o Castells, o Pierre Levy, uma Fesoli trazem,
ora lamentando esse processo de modernização que ele é excludente, né? Ele vai passando sem se importar com as fragilidades, com aqueles que não conseguem ser incluídos, né? E é um processo sem volta, tá? Então, assim, você tem diferentes perspectivas, tá? Manutenção das características originais da disciplina. Qual que é o objetivo? Interpretar as relações sociais desenvolvidas e vivenciadas por diferentes grupos de seres humanos no interior das chamadas sociedades complexas, né? Então, como a gente sabe, sociedades complexas, sociedades que passaram pelo processo de urbanização, de modernização, né? E no contexto da globalização, isso acontece praticamente em nível mundial, né? E como a gente sabe, existem as resistências também, né? Os localismos, os regionalismos, os nacionalismos, etc. Tá? Então, como referência, Sociologia em Movimento, é o nome do livro, edição 2016, entre as páginas 31 e 53, tá? Eu fui buscando informação sobre esses autores. Beleza, pessoal? Deu para acompanhar aí? Sim? Não? Pelo chat, alguém quer colocar alguma coisa? Tá? Então, esse PowerPoint, desculpem, que eu não consegui mostrar para vocês, pelo fato de estar sem câmera aqui o notebook, já está lá no Drive, tá? E eu vou procurar questões e vou colocar lá também para vocês verem, assim, como que esses autores, como que essas discussões que eles estão fazendo, como que elas aparecem nos vestibulares. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vou parar de gravar aqui, tá? Porque aí vem o outro professor, né?